Graça e paz, irmãos. Abramos nossas Bíblias em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós iremos dar continuidade à exposição da carta aos Gálatas. (16 a 18). Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 18. Gálatas 5,16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis sob a lei. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós cremos na Tua graça, nós cremos em Tua misericórdia. Pedimos que Teu Espírito Santo nos dê assistência neste momento. Nos use poderosamente para falar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, fala ao coração da igreja por intermédio da Tua palavra e da ação transformadora do Teu Santo Espírito. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos sentimentos imediatos à conversão de uma pessoa é o desejo puro de ter uma vida santa, de agradar o coração de Deus. Esse é o primeiro sinal de que uma pessoa nasceu de novo. Após uma pessoa se converter, ter um encontro com Cristo, nasce imediatamente em seu coração um forte desejo de agradar o coração de Deus. E na verdade, esse sentimento está no coração de todo verdadeiro crente. E se você perguntar para um verdadeiro crente qual é o seu maior sonho, qual é o seu maior objetivo de vida, o que você mais quer, é isso que o verdadeiro crente vai te falar. Ele vai dizer: eu quero agradar a Deus, quero ter um coração semelhante ao de Deus, quero ter o caráter de Cristo. Se Deus aparecesse para você à noite e dissesse: o que você quer? Pede-me e te darei o que você quiser. Será que você responderia isso? Senhor, eu quero ser como Tu. Senhor, eu quero ter um coração puro, um coração santo. Na verdade, meus irmãos, quando alguém se converte de fato e de verdade, ele tem esse sentimento, ele tem essa sede de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, sede de ser igual a Deus. Por isso que é inconcebível um verdadeiro crente viver pecando. Quando digo viver pecando, é inconcebível um verdadeiro crente viver tendo prazer no pecado, viciado na prática do pecado, sem temor, sem arrependimento. Por que é impossível? Porque o verdadeiro crente tem a semente em seu coração, que é a divina semente, que é a palavra de Deus. O verdadeiro crente, ele tem um anseio por agradar a Deus. E quando o verdadeiro crente peca contra Deus, advém sobre o seu coração uma profunda tristeza. Se tem uma coisa que entristece o verdadeiro crente, é pecar contra Deus. Se você nunca experimentou essa tristeza profunda ao pecar, você nunca nasceu de novo. Não importa o tempo que você tem de igreja, você nunca nasceu de novo. Entenda a diferença entre a tristeza segundo Deus. Paulo fala isso aos Coríntios, que a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo opera para a morte. Porque a tristeza mundana, ou a tristeza de alguém que não se converteu, na verdade é apenas um rápido remorso, é uma consciência de que fez errado. O pastor pregou sobre isso domingo passado e hoje eu cometi esse erro, não deveria ter cometido esse erro, é um remorso. Mas quando você nasceu de novo, quando você nasce de novo, você tem um encontro com Cristo, você tem uma nova natureza. Quando você peca, acabou o mundo. Se tem uma coisa que entristece o verdadeiro crente, é pecar contra Deus. Duas hipóteses se você não sente essa tristeza. A primeira hipótese, que é a mais provável: você não é crente de verdade. Você é apenas mais um número entre os evangélicos e você vai para o inferno. A segunda hipótese, você pode até ser crente, mas está tão frio espiritualmente
que nem sente a tristeza que você sentia um dia quando você conheceu o Evangelho. Você já está tão frio espiritualmente, que você peca, você sabe que você está errado, sente uma tristeza, mas está longe de ser aquela tristeza profunda. Meus irmãos, o avivamento verdadeiro, que é o cair do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo sobre a igreja, ele se revela de duas maneiras. Ou a igreja, ela cai em festa, em alegria, quando ela recebe o avivamento, ou ela cai em prantos. É mais comum a igreja cair em prantos, porque o verdadeiro avivamento abre nossos olhos espirituais para ver o podridão que há em nossos corações. E então vem uma profunda tristeza. Por isso que Tiago fala, isso está escrito em Tiago capítulo 4, chorai e lamentai, converta o vosso riso em pranto, limpai as mãos, pecadores. Nós precisamos voltar a chorar quando pecamos, quando falamos mal uns dos outros, quando nós pecamos com a preguiça, quando nós pecamos com a negligência, quando nós pecamos com o materialismo, com a ganância, quando nós pecamos por ordens de impureza. A igreja precisa voltar a chorar. A igreja precisa voltar a chorar. Se faz tempo que você não chora quando peca, significa que você está uma geladeira espiritualmente, distante, quilômetros de distância do Espírito Santo, de distante de Deus. Você está frio, você foi se afastando aos poucos, foi deixando de orar, foi deixando de ler a Bíblia, foi enamorando-se com as coisas do mundo, e hoje você está frio e não sente mais a tristeza segundo Deus. Esse é um sinal profundo de que alguém nasceu de novo, a tristeza quando peca. E esse é o maior desejo de um verdadeiro crente, agradar o coração de Deus, mais do que qualquer sonho material. Esse é o verdadeiro desejo de um verdadeiro crente, é fazer a vontade de Deus, é vencer o pecado. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, está escrito em Tiago capítulo de número 5, aliás, Tiago capítulo 3, versículo 1 e 2, todos nós tropeçamos em alguma coisa, e todos nós temos o desejo de nos livrarmos do pecado. Essa palavra é para você que é crente de verdade, e deseja vencer o pecado. Se você não está se importando muito em agradar a Deus, ouça, mas não vai surtir efeito para você, a não ser efeito de juízo de Deus para te cobrar no juízo final. Mas se você nasceu de novo, essa palavra é para você. Porque o tema da mensagem de hoje é estratégias para vencermos o pecado. E só estabelece estratégias e métodos para vencer o pecado quem é crente de verdade, porque quem não é crente de fato, nem se importa com isso. Mas se você é crente de verdade, você deseja vencer as suas fraquezas, os seus pecados, que você murmura há tanto tempo. Eu tenho caído em fraquezas, em pecados. Então ponha em prática o que você vai ouvir nesta noite. Não seja como aquele ouvinte inútil que ouve a palavra de Deus, entra por um ouvido e sai por outro. Seja praticante, ouça a palavra de Deus com prontidão para praticar. Então nós iremos estudar nesta noite as estratégias para vencermos o pecado, com base em Gálatas capítulo de número 5. Ou pensávamos nós que iríamos ficar ouvindo sermão após sermão só sobre a graça, a liberdade, a certeza da salvação em Gálatas, e nunca iria chegar na nossa responsabilidade de lutar contra o pecado. É disso que falaremos nesta noite. Meus irmãos, a estratégia para vencermos o pecado consiste, em primeiro lugar, em andar no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos o desejo de nossa carne. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meus irmãos, eis aqui o sonho de um verdadeiro crente: jamais pecar contra Deus. Esse é o nosso sonho. Jamais satisfazer os desejos da carne. Então Paulo vai trazer aqui qual é o segredo, qual é o caminho para você jamais satisfazer os desejos da carne. São estratégias, porque em nossa relação com a carne, com o pecado, nós passamos de uma relação de amizade, porque antes de termos Cristo em nossa vida, nós estávamos vivos para com o pecado, havia uma relação entre nós e o pecado. Mas depois que nós nos convertemos, ou para os preciosistas, depois que Deus nos converteu, essa relação acabou. Acabou, porque nós morrimos para o pecado. E uma vez que morremos para o pecado, iniciou-se uma nova relação entre nós e o pecado, a relação de guerra, de batalha. Observe o versículo 17.
porque a carne milita contra o espírito. Então existe uma guerra, e nessa guerra nós temos que ter estratégias para vencermos esta guerra. E a primeira estratégia para vencermos a guerra contra o pecado é andar no espírito. Nós estamos inseridos num contexto brasileiro, contexto evangélico brasileiro, e a igreja evangélica brasileira, em sua maioria, é muito mística, dados os movimentos que eles dizem movimentos do Espírito, e por causa disso, todos os versículos que tratam do Espírito Santo, os crentes dessa ala mais mística já enxergam como algo místico, um movimento místico. Então andar em Espírito é como andar em transe espiritual, andar em transe espiritual. Ou você está num culto que de repente você sente algo, você foi arrebatado, e aí de repente você acorda, o que aconteceu com você? Eu não sei, eu estava no Espírito, eu não sei o que aconteceu comigo. Outros dizem que visitou o terceiro céu, outros dizem que visitou o inferno e viu lá mulheres de brinco, e por aí vai. São pessoas que dizem que isto é andar no Espírito. Será que isso é andar no Espírito? Meus irmãos, o significado é muito mais objetivo. O verbo andar aqui é peripatel, é o mesmo verbo que é usado no contexto de escolas filosóficas da Grécia Antiga, onde o método peripatético significa um método onde os alunos aprendiam com os filósofos, dia a dia, numa convivência diária, até mesmo doméstica. Os alunos, os discípulos dos filósofos, conviviam com seus professores, muitas vezes moravam na casa do filósofo para aprender sobre botânica, sobre questões de ética, o dia inteiro convivendo. Então, esse verbo peripatel aqui, que é andar, significa conviver. Então, é um relacionamento íntimo. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que para nós vencermos a carne, nós devemos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Alguém pode objetar dizendo: pastor, essa questão de intimidade com Deus, isso é de igreja pentecostal. Pois eu sinto te dizer, aliás, me alegro te dizer que isso não é coisa de pentecostal, isso é coisa de crente, porque está na Bíblia, Salmo 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que guardam a sua aliança, aqueles que o temem, a intimidade do Senhor. Então Deus quer sim que o crente tenha intimidade com Ele. Ou você acha que Deus deseja que a sua relação com Ele é apenas uma relação de súdito e soberano, e a sua oração não passa de uma oração metódica e formal, onde você diz: ó soberano Senhor, Rei dos reis, soberano entre as nações, atende ao meu clamor, porque teu servo se prostra perante a tua presença, sem nenhum aspecto de pessoalidade. Você já abriu o seu coração para com Deus, como diz o Salmo de número 62, onde ele diz para nós quebrantarmos os nossos corações na presença de Deus, derramar os nossos corações na presença de Deus? Já ouvi alguém criticar aquele cântico que diz me derramar? Os irmãos conhecem esse cântico, me derramar? Eu já vi críticas dizendo que quem canta esse cântico é crente líquido, me derramar. Essa ironia, na verdade, advém de um raso conhecimento hermenêutico que é devido a um teólogo nesse ponto, nesse quesito. Porque a Bíblia fala sobre o derramar-se perante Deus. O Salmo 62 diz isso, e outros salmos: derramei perante Ele a minha queixa. Derramai o coração perante Ele, povo meu. Derramar o coração perante Deus, isso é uma atitude de amizade e uma atitude de intimidade com Deus. O que vai demonstrar se você tem intimidade com Deus é que no dia a dia você fala tudo para Deus, suas fraquezas, seus defeitos, suas mágoas, seu rancor. Você vai abrir o seu coração para Deus, porque você só faz isso com pessoas íntimas. Então observe que Jesus nos ensina a respeito dessa intimidade com Deus em Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. Quando orares, fechada a porta do teu quarto. Olha que o quarto é o cômodo mais íntimo da sua casa. Você não leva qualquer pessoa para o seu quarto. Fechada a porta do teu quarto, orarás a teu Pai que vê em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Uma relação íntima. Ele não está falando orarás ao nosso Pai. O Pai Nosso, que é uma oração, o modelo público de oração é do versículo 9 em diante, Pai Nosso. Mas do versículo 8 para trás ele diz o teu Pai, porque o Espírito Santo que habita em nós clama Abba Pai. Uma relação de intimidade com Deus. E essa relação de intimidade com Deus se evidencia, meus irmãos, na leitura da palavra e na oração.
Para que se cumpra o que diz a Bíblia, que para nós vencermos a carne é necessário termos uma vida de oração. Veja que Jesus nos ensinou a respeito disso no Getsemane, quando ele estava orando com os discípulos, ele disse aos discípulos: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É necessário para nós vencermos a carne, meus irmãos, termos uma vida de intimidade com Deus, andar em Espírito. E esse andar em Espírito significa aprender com o Espírito na palavra e ter uma vida de oração diante de Deus. Meus irmãos, se nós quisermos de fato vencer o pecado, se você quer de fato vencer o seu pecado, se não é da boca para fora que você tem falado que você quer vencer o pecado, você precisa vencer um outro pecado antes do pecado que você quer vencer, que é o pecado da preguiça. Preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, porque só tem intimidade com Deus aquele que enfrenta o pecado da preguiça. Então veja que o que impede de nós vencermos os pecados diários nossos, na verdade é um outro pecado mais grave, mais difícil, que é a preguiça, que é abrir mão do nosso bem-estar, do nosso descanso, do nosso lazer, para ter uma vida de intimidade com Deus. Por que esta geração de crente é tão fraca? Por quê? Porque não quer abrir mão dos seus mimos, do seu lazer, do seu descanso, do seu entretenimento, em prol da Bíblia, de momento a sós com Deus. Daniel orava 3 vezes ao Senhor. Não pense que era só uma oração curta. Ele passava tempos e tempos de oração, de manhã, meio-dia e à tarde. Pedro, frequentemente ele ia orar ao meio-dia. Jesus orava de madrugada. Veja que os apóstolos tinham uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Veja que Moisés, ele falava com Deus como um amigo fala face a face, uma vida de intimidade com o Senhor. Assim aconteceu com Abraão, com Noé, que andava com Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos desenvolver esse tipo de relação, de intimidade com Deus. Então, para nós vencermos o pecado, a primeira estratégia é andar no Espírito, que significa ter intimidade com Deus. Essa é a primeira estratégia para vencermos o pecado, andar em Espírito. Andar em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A segunda estratégia para vencermos o pecado, meus irmãos, é lutar no Espírito, guerrear, lutar no Espírito. Não a luta contra Satanás, embora isso nós também devemos fazer, mas a luta que Paulo está falando aqui é uma luta contra a carne, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja que no final do versículo 17 ele deixa implícito que ninguém faz mais aquilo que porventura seria do seu querer. Aqueles que defendem o livre-arbítrio não conseguem explicar isso aqui, porque ninguém tem mais o livre-arbítrio. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo hoje: os que são escravos da carne e os que são escravos de Deus. Não existe mais ninguém totalmente livre. Não existe mais ninguém totalmente livre. Ou você é escravo do pecado, quando você é ímpio, ou você é escravo de Deus e faz a vontade de Deus. Não existe uma neutralidade, não existe um meio termo, não existe um ego livre, não existe um ser livre que pode estar ali decidindo, no sentido assim, ou eu vou escolher, ou não vou escolher nem o Espírito e nem a carne, vou ficar neutro. Não existe neutralidade, não existe livre-arbítrio. Todo ser humano é escravo, ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Deus, ou ele faz a vontade do pecado, ou ele faz a vontade de Deus. Cabe a nós escolhermos qual vontade nós iremos fazer. Se nós escolhermos fazer a vontade de Deus, é porque nós fomos agraciados com o agir soberano dele, porque está escrito em Filipenses 1,6, está escrito em Filipenses capítulo 2, que Deus é quem efetua em nós tanto querer. Então, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo já agiu lá dentro de nossos corações. Então, nessa luta contra o pecado, existe uma dupla ação, a do Espírito Santo e a nossa. A ação do Espírito Santo nessa luta, nos dando assistência em nossa fraqueza, como diz Romanos 8, 26, ele nos dá assistência em nossa fraqueza, ele nos transforma de dentro para fora, como está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito Santo.
Ele nos transforma de dentro para fora. Todavia, nesse processo também existe uma responsabilidade nossa. E a nossa responsabilidade é buscar uma vida de santificação, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 17. Sede santo, porque eu sou santo em todo o vosso procedimento. E nessa luta contra a carne, o nosso papel é matar o nosso prazer, é fazer morrer a nossa natureza. Essa luta tem que chegar ao ponto de você matar a sua carne. Como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei morrer, matai a vossa natureza terrena, prostituição, lascívia, impureza, idolatria. Então, meus irmãos, nessa luta contra a carne, nós devemos lutar não do lado da carne, mas lutar no Espírito, ou do lado do Espírito Santo, para satisfazer o Espírito Santo e não a carne. Se você quer vencer o pecado, lute do lado certo, não satisfaça o desejo do seu coração. Veja que existem crentes que a tentação mal começou, ele já caiu. Nem existe uma luta. Tem crente que não passa do primeiro round. Entrou no ringue, vem Satanás, cai. Vem a tentação, cai. Não existe aquela luta intensa, demorada, e ele ora, lê a Bíblia, Senhor, me ajuda, me acode, eu estou sofrendo, eu estou clamando, Senhor, minha carne está clamando pelo pecado, me ajuda. E quando você está orando, às vezes Deus manda um escape, porque você orou tanto e Deus viu a sua agonia, a sua angústia, que Ele manda um escape. 1 Coríntios capítulo de número 10, não existe tentação que não possamos suportar, porque Deus vai mandar um escape. Mas por que Deus não manda escape para alguns crentes? Porque Ele não dá nem tempo de orar, não dá nem tempo de Deus, do anjo preparar a corda. Vem a tentação, já cai, já cede, e aí você começa a questionar se ele é crente de fato. Porque não existe uma luta, não existe uma luta. Meus irmãos, vencer o pecado é sofrido, porque existem momentos, especialmente nos momentos de tristeza, quando o crente está triste, abatido, ansioso, aí a sua carne começa a clamar por alívio, por prazer, e começa uma luta intensa, e você começa a querer ir para as fugas, a bebida, a prostituição, o sexo, a pornografia, ou o vício no entretenimento, você começa a querer ir para as fugas, e o Espírito Santo diz, não vá, e a sua carne começa a clamar. A primeira coisa que você tem que fazer é dizer para Deus, Deus, eu quero isso, mas me ajuda a ir contra a minha vontade, porque meu coração está clamando pelo pecado, não me deixa cair em tentação. Para com aquele formalismo, ó Senhor, soberano, não vede que eu estou perecendo? Abra o coração para Deus, porque é só você e Deus em casa, ou em algum lugar, você não está fazendo uma oração em público perante a igreja, uma oração entre só você e Deus, Senhor, me ajuda Senhor, porque minha carne está clamando pelo pecado, sem Ti eu não vou conseguir vencer, e quando a oração é sincera, Deus manda um escape. Então lute do lado certo, lute do lado do Espírito. Como? Vigiando, fugindo do pecado, orando e lendo a palavra de Deus e sendo sincero com Deus. Estratégias para vencermos o pecado. A primeira estratégia é andar no Espírito. Segunda estratégia, lutar no Espírito. Terceira estratégia, ser guiado pelo Espírito. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Logo, nós não somos mais escravos do pecado. Se sois guiados pelo Espírito. Isso significa, meus irmãos, que para vencermos o pecado, nós devemos ser guiados pelo Espírito, e o que nos guia no Espírito é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, e é ela que nos santifica. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Está escrito em Efésios capítulo de número 6, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Veja que o Salmo 119 diz, como purificará o jovem o seu caminho? Como nós iremos purificar nossos caminhos? Observando segundo a sua palavra. Observando segundo a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso significa, meus irmãos, que a palavra de Deus é fundamental para a santificação. De que maneira Jesus venceu Satanás na tentação? Com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando o seu coração triste clamar por uma fuga, diga, somente em Deus espero a minha alma. Está escrito no Salmo de número 62.
Então, use a palavra de Deus na luta contra Satanás, na tentação, na luta contra o pecado. Isso é ser guiado pela palavra. Leia a Bíblia, porque quando você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo está te alimentando, te fortalecendo na luta contra o pecado. Como você quer vencer o pecado se nem a Bíblia você pega? A Bíblia empoeirada, crente que não lê a Bíblia. Então, isso é ser guiado pelo Espírito, é você meditar na palavra de Deus. Salmo de número 119, versículo 147, antecipo-me ao alvorecer do dia e eu espero na tua palavra. Salmo 119, versículo 148, antecipo-me às vigílias noturnas e clamo e espero na tua palavra. Salmo de número 1, versículo 2, antes medita na sua lei de dia e de noite. Como você quer vencer o pecado se você nem conhece a palavra de Deus, nem conhece a Bíblia? Então, meus irmãos, a estratégia para nós vencermos o pecado são 3 estratégias. A primeira estratégia é andar no Espírito. A segunda estratégia é lutar no Espírito. A terceira estratégia é ser guiado pelo Espírito. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra. Nos ajuda a pôr em prática a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.